Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, te abençoando, te dando muitas bênçãos. Parabéns, aniversariantes. No final estaremos orando por vocês, tá bom? Deus é maior, não é? E nunca deixe de estar orando pelas pessoas. Iremos ler um texto bíblico onde Jesus faz uma reflexão, faz um comentário sobre 3 cidades que não creram nele. Cidades que deveriam crer, não é? Então Jesus vai fazer a reflexão. Lê para mim o texto. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Mateus 11:20. Amém. Jesus condena a cidade de Israel, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Essas 3 cidades. Por não aceitarem o Evangelho. A sua mensagem, aceitarem. Não aceitaram o Evangelho, apesar de Jesus ter realizado muitos milagres nessas 3 cidades. Muitos mesmo. Jesus diz que cidades estrangeiras como Tiro, Sidom e Sodoma receberão no julgamento final menor condenação do que essas cidades de Israel. Palavras duras. Ele cita 3 cidades de Israel e 3 cidades estrangeiras. Ele diz que as cidades estrangeiras vão receber menos castigo, terão um julgamento menos rigoroso. Perguntamos, quais os motivos que levam algumas pessoas a não aceitar o Evangelho de Jesus Cristo e não se arrepender? Qual os motivos? A gente vai ver isso hoje. O nosso tema é motivos que levam a rejeitar a Jesus. Amém? Amém. Aí esse texto aí, Mateus 1:23. Tá. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até ao Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mateus 1:23. Bom, vamos falar primeiro da cidade de Cafarnaum. Na leitura original, Jesus fala Corazim, Betsaida primeiro, depois Cafarnaum. Mas nós vamos falar em Cafarnaum primeiro, por algumas questões, tá bom? Que fica mais fácil. A cidade de Cafarnaum foi falada separadamente em segundo lugar, mas falaremos dela primeiro por questões geográficas e cronológicas, fica mais fácil. Jesus deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, que fica a uma distância de 50 quilômetros de Israel. Isso aí está em Mateus 4:13. Então Jesus passou a infância, a juventude em Nazaré, Jesus de Nazaré. Aí ele foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum fica a 16 quilômetros à margem do Mar da Galileia, ou Mar Tiberíades, ou Lago de Genezaré, é a mesma coisa. Grande parte do ministério de Jesus foi realizado em Cafarnaum, que fica a 185 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus também realizou o seu ministério. 2 cidades que abandonaram Jesus. Só que Jesus não mencionou Jerusalém aqui. Então Jesus ele foi habitar em Cafarnaum e lá ele fez muitos milagres, o ministério dele. Então outra hora ele descia para Jerusalém, que foi grande ministério dele também. Ali que as cidades ali perto de Jerusalém, que Betânia era perto de Jerusalém, Belém, era a cidade perto de Jerusalém, que Jesus fez muitos milagres. Então Cafarnaum foi a cidade que Jesus morou. Então era para eles aceitarem Jesus, mas eles não aceitaram. E Jesus fez muitos milagres ali. E ele vai comparar que Cafarnaum é pior do que Sodoma. Imagina, vocês sabem a história de Sodoma. Eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13:13. Era um pessoal terrivelmente mau, foi tão destruído. O Senhor destruiu Sodoma com fogo e enxofre e livrou a família de Ló, sobrinho de Abraão. Está lá em Gênesis 19, capítulo 19 inteiro. A mulher de Ló virou estátua, de sal porque olhou para trás. Mas
Deus livrou essa família, a família de Ló. Então, eram terrivelmente pecadores. Eram violentos, depravados, queriam até abusar dos anjos, né, que foram lá na casa de Ló. Mas Cafarnaum, que não era tão depravada, que era uma cidade próspera, foi considerada pior do que Sodoma. É difícil entender isso, porque rejeitaram. E Deus vai dizer assim, lê para mim, Mateus. Qual? 23? Mateus 11. Não, você descerá até ao Hades, mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Mateus 11, 23a e 24. Amém. A palavra inferno é usada aqui não para indicar um lugar de punição no mundo futuro, mas um estado de desolação e destruição. Hades e inferno é uma palavra semelhante. Então, quer dizer, você, Cafarnaum, vai ser desolada. A gente vai ver isso no final, o resultado que aconteceu com ela. Não é? Eu não está falando aqui julgamento final. Então, você vai, né, para o Hades. Haverá menos rigor para Sodoma no juízo final do que para Cafarnaum. Então, o que mais pesa que a gente está vendo aqui é não aceitar Jesus. A gente acha que o maior pecado é a depravação, isso, aquilo, e fazer aquele negócio. Mas não aceitar Jesus, você pode ser uma pessoa muito boazinha, muito bonzinha, perfeito. Mas é um grande erro, segundo a Bíblia. E Jesus vai fazer, vai falar sobre outras cidades também, mais duas cidades, que é Corazim e Betsaida, e vai comparar com Tiro e Sidom. Lê para mim. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mateus 11, 21 e 22. Amém. A cidade de Israel, Corazim e Betsaida. Vamos falar um pouquinho sobre essa cidade. Cidade de Corazim e Betsaida ficavam próximas à cidade de Cafarnaum, residência de Jesus. Então era próximo de Cafarnaum mesmo. A gente pega o mapa, eu queria até passar aqui para a igreja, acabei não passando. Você pega assim, Israel no tempo de Jesus, você vai ver o local dessa cidade, tudo lá. E Betsaida era a residência de Filipe, André e Pedro, João 1,44. Então, Filipe, André e Pedro moravam em Betsaida, então próximo de Cafarnaum mesmo. Situados à beira do Mar da Galileia, né? Lógico, Cafarnaum era beirando o Mar da Galileia, 16 quilômetros, elas também eram próximas ali. Jesus também havia realizado muitos milagres em Corazim e Betsaida. Então, tanto Corazim como Betsaida, como Cafarnaum, foram cidades que viram muitos milagres. Muito prodígio. E para eles, entrou aqui e saiu aqui. E ele vai comparar, falando, olha para você ver, que a cidade de Tiro e Sidom haverá menor rigor para elas. Quem são essas cidades de Tiro e Sidom? Não havia nenhum deles que não considerava os habitantes de Tiro e Sidom como abomináveis. Ninguém em Israel considerava as boas pessoas, eram muito nobres. Não seguiam as doutrinas de Deus. Tiro e Sidom eram cidades estrangeiras, distantes de Cafarnaum, 400 quilômetros aproximadamente. Você vê descendo assim, vai dar 400 quilômetros. Não era perto. Essas duas cidades não receberam a revelação de Deus. Eram estrangeiros. Sidom foi onde o profeta Elias se escondeu do rei Acabe e foi morar na casa da viúva de Sarepta. 1 Rei 17, 9. Lembra que a gente já falou sobre isso, sobre Elias? Então, Sidom é onde ele foi morar. Estrangeiro, país estrangeiro. Agora você fica viajando para esses lugares distantes. É porque a gente vai estudando e a gente vai familiarizando com isso aí. Por exemplo, o pai de Jezabel foi o rei dos Sidônios. Jezabel, nós vamos ver falar dela ainda no segundo rei, que foi a mulher de Acabe.
O pai dela era rei do Sidom, era terra de Jezabel, que era uma mulher terrivelmente má, e com sua família e todo mundo. O pai de Jezabel foi rei do Sidom, ou seja, rei de Sidom e Tiro, e cidades vizinhas chamadas de Fenícios. Nós vamos lá em 1 Reis 16, 31. Jesus então sugere que, se Ezequiel tivesse feito muitos milagres naquelas cidades, como ele fez em Corazim e Betsaida, os habitantes teriam se arrependido em saco de cinzas, como mais profunda e genuína tristeza. Está lá em Ezequiel 26, 27, 28, o ministério de Ezequiel em Corazim e Betsaida. Então, quando Jesus disse assim, se Betsaida tivesse feito os milagres feitos, vocês teriam arrependido. Não foi feito. Elas não se arrependeram também. Tiro e Sidom, Jesus andou próximo de Tiro e Sidom e libertou de demônio a filha de uma mulher cananeia. A mulher que diz que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Essa história nós estamos lá em Mateus 15, 21, 28. Está lembrado dessa história? Da mulher que a filha é demoniada, ela, não vou dar, né? Comida aos filhos e dar aos cachorrinhos. Os cachorrinhos também comem, que caem da migalha. Essa mulher, ela era uma mulher estrangeira, cananeia, vem de cananeus, vem de Canaã, é daquela região. E ela estava próximo de Sidom e de Tiro. Jesus passou perto daquela cidade ali, Tiro e Sidom. 400 quilômetros da cidade. Ele andava muito a pé, o pessoal, antigamente. Muito tempo. Aí, algumas pessoas que eu conheço, que sabem, quanto tempo levou? Foi um mês andando. Uma coisa assim, era difícil. Não era fácil. Mas Deus vai dar um juízo final para todas as cidades que rejeitaram o Evangelho. Lê para mim Mateus 11. Mateus 11, 22? Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Mateus 11, 22. Amém. Haverá menos rigor. Então, no dia do juízo. Então, aquelas pessoas... é tão triste isso, irmãos. Quanto a gente esforça para as pessoas aceitem o Evangelho? Esse dia eu estava lendo... Eu nem li a reportagem, só li o título. Falando assim... que hoje a Europa é um país pós-cristão. Não tem religião nenhuma. Cheio de estrangeiros. Cada um com a sua crença. O berço do cristianismo. Não pode. Nós queremos, apóstolo Paulo falou que daria sua vida para que os seus aceitassem Jesus. E as pessoas têm rejeitado. Elas gostam muito de banda de rock, banda, filme, passeios, veraneios, mas a palavra de Deus tem sido abandonada. E aqueles que receberam. Tem uma passagem que diz, antes não terem conhecido do que conhecido e não ter seguido. Às vezes nós estamos fazendo a nossa família pior do que os do mundo. A gente tem falado de Cristo para eles. Os do mundo, o pai não tem falado, o avô não tem falado. Mas eles têm ouvido e eles não querem. É muito triste isso. Fim de Corazim, Betsaida e Cafarnaum foi rigorosamente cumprido. Nas guerras entre judeus e romanos, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, etc., que é a cidade em volta, ficaram tão desoladas que é difícil determinar sua situação anterior. Hoje tem destroço lá, a gente vê lá alguma coisa. O que foi isso aqui? O que foi isso? Foi totalmente destruído. A profecia se cumpriu. Desejo que nós não sejamos destruídos. Motivos da rejeição ao Evangelho. Por que eles rejeitaram o Evangelho? Eu queria saber isso. Primeiro, lê para mim Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18.
Amém. Orgulho. A soberba procede a ruína. Antes da ruína vem a soberba. Eu me acho melhor que os outros. Eram cidades prósperas. Comércio próspero, todo mundo bem de vida. É triste isso. A pessoa está no caminho de Deus, está bem, ele começa a prosperar, com um carrinho melhor. O plano dele é curtir a vida, ele afasta da igreja. Eram pessoas que nas reuniões, nas férias evangelizavam. Evangelizar férias é passear. As igrejas estão assim. O poder aquisitivo melhorou. Esse dia eu vi um pastor numa igreja, gravou um trem, a pessoa até mandou, deixa essa pregação. E ele dizia isso. Antigamente não tinha carro nenhum na igreja. A igreja era lotada. Hoje todo mundo tem um carro. E a igreja está vazia. Esse progresso que Deus deu para vocês terem um carro foi para levar vocês para outro lugar, não para a igreja. E ele dizia isso com muita mágoa. Naquela época, a situação financeira sua era muito boa. Era muito difícil para vocês. Hoje vocês têm um padrão de vida melhor. Mas o dinheiro que vocês ganham, vocês estão gastando em outra coisa, não na obra de Deus. Soberba, achamos que somos independentes. Achamos que estamos muito bem, não precisamos de Deus. Aí vem a ruína. Outro fator que leva à ruína é a ingratidão. Se tem uma coisa que mais dói no coração é a ingratidão. Eu estava conversando com uma pessoa hoje. Ele falou assim, eu não acredito que uma pessoa fez isso comigo. Tanto que eu ajudei. Tanto que ela foi ingrata. De um relacionamento terminado. Mas dói. Mas a Bíblia não diz para a gente fazer isso. Lê para mim, 1 Tessalonicenses. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Amém. Os versículos são tão lindos. Está na NTLH, tradução, nova tradução da linguagem de hoje, está mais moderna. Ele quer dizer o seguinte, que o nosso relacionamento, para estar unidos com Cristo, tem que haver um sentimento de agradecimento. Jesus morreu por nós, eu agradeço muito. Sendo Deus, deixou os céus e morreu no meu lugar, eu agradeço. Eu agradeço muito a minha família, que tem estado junto comigo. Eu agradeço a quem tem sido meu amigo na hora difícil, na hora do desemprego, da doença. Ser agradecido, as pessoas não... A Bíblia fala que nos últimos tempos as pessoas serão ingratas. Não serão agradecidas. Serão injustas. Ser agradecido é o povo. Aquele povo de Corazim, Betsaida e Cafarnaum eram pessoas mal agradecidas. Jesus fez muitos milagres. Quantas pessoas lhe receberam cura, que foi uma bênção para a família, e aquelas famílias não se converteram. Quantas coisas eles viram com seus próprios olhos, mas eles não souberam agradecer. Não souberam dar graças a Deus e reconhecer Jesus como o Messias de Deus. Mas faltava uma coisa para eles. Faltava uma coisa para eles terrível. Faltou para eles fé e arrependimento. Só há conversão quando há fé e arrependimento. Esse dia conversando com uma pessoa, e era dependente química, eu falei assim, você só vai recuperar o dia que tiver um sentimento em você de arrependimento. O que é isso? Você vê que o que você está fazendo é errado e está ofendendo as pessoas. O dia que você tiver essa dor de reconhecer que não está certo, enquanto você estiver achando que está certo, não tem como. O arrependimento, ele vem junto com a fé, ele vem com a transformação. Arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. João Batista falou isso, Jesus falou isso. Lê para mim Atos 20, 21. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados
voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Atos 20 e 21. É bom que tem 3 coisas nesse versículo. Arrepender dos pecados, voltar para Deus, quer dizer, mudar de direção, chama-se conversão. Eu reconheço que sou pecador, vou mudar. E o quê? E crer em Jesus. Não é? Que é o principal do nosso cristianismo, crer em Jesus. Uma igreja tem que ter uma mensagem central, crer em Jesus. Depois vem as outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas serão acrescentadas. Então, a mensagem central é essa. Foi o que eles não fizeram. Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Crê em Jesus Cristo. Eles não arrependeram, eles não voltaram para Deus. Isso foi o grande mal deles. Não arrependeram dos seus pecados. Não voltaram para Deus. Não creram no nosso Senhor Jesus Cristo. Não faça como estas cidades. Arrependa dos seus pecados, volte para Deus. E creia no Senhor Jesus Cristo. E tenha fé. Fé é crer, acreditar, depositar confiança. Ponha diante de Deus os seus problemas, porque tudo que pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Mateus 21, 22. Se nós pedimos por fé, crendo nesse Deus, com o coração contrito e crendo em Jesus, nossas orações serão respondidas. Tudo que pedimos crendo, acreditando, recebendo. Mateus 21, 22. Para Deus não há nada difícil, está lá em Gênesis 18, 14. Não há nada difícil. Qual a situação mais difícil que tem? Deus tem uma solução. Jesus disse, não tenham medo, somente creia e você será salvo. Mateus 8, 18. Creia somente. Aceite esse milagre que Deus está fazendo na sua vida. Os prodígios que Ele está mostrando, não faça igual Corazim e Betsaida. Né? Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que rejeitaram o Evangelho. Que Deus vai responder suas orações. Deus vai te abençoar. Lê a conclusão, por favor. Muitas pessoas não aceitam o Evangelho de Jesus Cristo porque são soberbas, ingratas, incrédulas e não se arrependem nunca dos seus pecados. Não seja uma dessas pessoas. Receba Jesus em seu coração, seja salva, receba muitas bênçãos e o passado será deixado para trás. Amém. Eu sou como as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum? Ou eu sou como os que creem em Jesus? Muitos creram. Que sejamos como os que creram. Quero orar por você. Tá bom? Põe na presença de Deus os seus pedidos, aquilo que te angustia. Aceite esse Jesus, que é tão amoroso, que te ama e quer fazer um milagre na sua vida. Amém? Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na tua presença cada vida, Jesus, que está angustiada, que está triste, precisando de um milagre, Jesus. Precisando de um milagre. Precisando de um milagre, Jesus. Seja na área da saúde, alguém que está, Senhor, acamado no hospital. Alguns estados terminais, Senhor. Alguns perderam seus entes queridos, o seu conforto. Problema financeiro, problema familiar com droga, com filho, desajuste. Desemprego. Ou, Senhor, quais sejam os problemas? Vícios. Quantos problemas, Senhor? Quantos problemas tem no seu diabo? Seja qual for ele, Senhor. Nós pedimos, crendo na tua palavra, com fé e esperança, porque o Senhor é maior do que os nossos problemas. Quero por cada um na tua presença e desde já agradecer, Senhor, por responder às nossas orações e pelo teu milagre em nossas vidas. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus, Pai amado. Amém? Amém. Vamos orar ao Pai Nosso e... Oração repetida. Vamos ler. Vamos falar a oração repetida? Então vamos lá. Pai de perdão. Pai de perdão. Tira de mim a soberba.
Tira de mim a soberba. Tira de mim a ingratidão. Tira de mim a ingratidão. Tira de mim a incredulidade. Tira de mim a incredulidade. Tira de mim o não arrependimento. Tira de mim o não arrependimento. Para crer no Evangelho de Jesus. Para crer no Evangelho de Jesus. Ser salvo. Ser salvo. E receber muitas bênçãos. E receber muitas bênçãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe. Ora, o Pai Nosso, estaremos encerrando e Jesus te abençoe. Vamos lá? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz. Até a próxima, em nome de Jesus. Jesus te abençoe.